Você já sentiu na sua vida que você precisa decidir ou escolher entre ser uma mulher poderosa ou viver um grande amor? Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre essa ideia que nos é transmitida e ensinada, de que devemos escolher entre ser amada ou ser empoderada. E essas ideias vêm sendo vendidas, né, para nós como uma verdade suprema, que a mulher não pode ser uma mulher poderosa, porque senão ela não será amada, não é isso? Vocês já escutaram um ditado popular que fala sorte, né? Sorte no jogo, azar no amor? Muito bem. Essas crenças que vão sendo enraizadas em nós com relação a isso são equivocadas e constroem em nós comportamentos que nos auto-sabotam. Mulher, a gente não precisa escolher entre poder e amor. E Cleópatra nos mostra isso. Há quantos anos Cleópatra passou pela Terra e até hoje é falada através dos seus feitos. Eu venho nesse vídeo conversar com você sobre o arquétipo de Cleópatra. Seja bem-vinda ao canal. Eu sou Rita Rodrigues, hoje mentora de mulheres. Vamos conversar sobre Cleópatra. Cleópatra foi o primeiro arquétipo que eu ativei na minha vida. Um pouco relutante, lá em 2022, 4 anos atrás, foi o primeiro arquétipo que eu ativei. E minha vida mudou de maneira inexplicável. Uma coisa que vem de dentro para fora. Uma palavra que resume a minha experiência de vida com o arquétipo de Cleópatra, é a palavra governo, ou melhor, autogoverno. A virada de chave que eu tive com o arquétipo de Cleópatra foi que o governo, a liderança de um império, como no caso da rainha Cleópatra, ou no caso das nossas vidas, porque nós também somos rainhas de um império. A nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa participação no mercado de trabalho, né, a nossa integração ao mercado de trabalho, isso tudo são impérios da nossa vida e que nós devemos exercer liderança. Só que a gente pode ter uma noção de liderança ou de governo, nossa, eu vou governar, né? Eu vou ser empoderada, né? Eu vou ter esse poder, o cetro do poder. Entendemos o poder como algo de subjugar o outro para nos prevalecer, certo? Só que a virada de chave, na minha experiência com o arquétipo da Cleópatra, foi a seguinte: o governo externo, ou seja, das pessoas, a influência sobre as pessoas à minha volta, ela vem de um ponto principal, que é o autogoverno. Primeiro, eu me torno autocentrada. Governo os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções e as minhas ações, principalmente. Aí sim, esse governo se estende e existe um governo externo e visível, que é o respeito das pessoas, o carinho, né? Mas principalmente o respeito e a admiração. Bem, vamos falar um pouco sobre Cleópatra. Cleópatra integra 2 arquétipos junguianos, tá? Carl Jung catalogou de certa maneira, escreveu sobre os arquétipos, sobre essas energias que permeiam, né, a nossa vida, a existência, o universo. Né? É o significado, são os símbolos, é o significado por trás do símbolo. Então, Cleópatra integra também 2 arquétipos, né, junguianos, que é o arquétipo do governante e o arquétipo da amante. Olha só, vou fazer uma observação. O que você sentiu quando eu falei a palavra
Amante. Tá vendo como uma palavra em si traz um mar de significados? Porque para muitas pessoas e vulgarmente existe um significado para essa palavra. Porém, nesse vídeo vamos entender um pouco mais sobre o que é amante. O governante, primeiro, o arquétipo do governante, que é um conjunto de pensamentos, sentimentos e comportamentos, ele é centralizado na palavra estratégia. O governante vive a vida através da estratégia e é assim que ele mantém o poder, né? Vemos muito o arquétipo do governante no cenário político, né, da nossa mídia. Já o arquétipo da amante é aquela que pauta as suas relações através da conexão. É bem importante que essas palavras fixem em vocês. Conexão. Existe poder maior do que você gerar conexão com as pessoas? Tá vendo a questão do governo externo através do interno? É uma opção minha, é uma estratégia minha usar da conexão para gerar esse poder, essa integração, esse valor no outro e assim gerar admiração e respeito pela minha pessoa. Então, assim, Cleópatra, tem um vídeo do professor Hélio Couto, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, que tem uma palestra dele somente falando de Cleópatra. E se há algum preconceito, alguma informação na sua mente relutante contra o arquétipo da Cleópatra, por exemplo, nossa, arrogante, nossa, rainha, né, do Egito, nossa, que botava os homens aos pés dela. Algo nesse sentido, é interessante que você assista essa palestra do professor Hélio Couto, porque foi uma das palestras que me fez ali ver o arquétipo da Cleópatra com outros olhos e permitir que essa energia operasse na minha vida de uma maneira mais completa. Então, Cleópatra, hoje vendida, o arquétipo da Cleópatra, acredito que seja um dos mais falados na internet, quando a gente fala de arquétipos. E não é porque ela era nossa, né, somente a rainha, mas é porque ela encarnou dois principais arquétipos de força e magnitude divinas, integrou muito bem, e a Cleópatra era e é símbolo de equilíbrio entre o yin e o yang, entre o feminino e o masculino. Cleópatra em sua vida reinou, ela foi plenamente realizada nas duas principais áreas do ser humano. Eu acredito que a sociedade, nós, ou estamos querendo se realizar, tendo por objetivos a realização profissional ou amorosa. É ou não é as duas principais áreas da nossa vida? E Cleópatra foi altamente bem realizada nas duas áreas. Ela é o equilíbrio perfeito. Porém, eu usei e ativei conscientemente o arquétipo de Cleópatra, e na minha última ativação eu fiz algumas observações e desativei ele por um motivo bem relevante, porque Cleópatra é uma rainha, né? Então, na atualidade é um pouco difícil você ativar Cleópatra no meio em que a gente vive. Vocês já citaram uma frase que águia voa com águia? Líderes andam com líderes? E aí eu vou fazer uma observação com relação aos relacionamentos de Cleópatra, né? Que ela foi muito julgada. E a mídia hoje também dissemina aí umas ideias negativas com relação a Cleópatra, aos seus relacionamentos, usando isso contra ela. Não somente contra ela, mas se a gente for pontuar, né, a sociedade em si, tem um discurso que tenta diminuir as mulheres quando se trata da área de relacionamentos, né? Mas líder anda com líder, águia voa com águia.
Então, quem foram os parceiros de Cleópatra, né? Oficialmente, 2 líderes altamente estrategistas, um inclusive era o general, né, Marco Antônio, 2 romanos. E o que Cleópatra nos traz, e foi uma chave também que eu tirei para os meus relacionamentos hoje. Cleópatra estende a estratégia aos relacionamentos. Relacionamento não é somente amor, né? O amor fundamenta. Porém, um relacionamento, assim como o império, requer de estratégia, de acordos bem explícitos, bem determinados, limites claros. E ela me ensinou isso. E hoje eu trago essa questão da estratégia para tudo. Área financeira, crescimento, prosperidade, abundância, negócios e para os relacionamentos, né? Pausa na vida amorosa para ver o que está pautando os nossos relacionamentos. Cleópatra era uma mulher estrategista, então a estratégia ela permeia e deve permear todos os nossos relacionamentos, amizades, família, negócios, relacionamentos amorosos, parceria. Essa é a chave de Cleópatra. Espero que tenha gostado desse vídeo, das informações que aqui foram compartilhadas. Espero ter trago para vocês um pouco desse poder, dessa energia. Assim que puderem, ativem o arquétipo de Cleópatra, tenham a experiência de vocês e me contem aqui nos comentários se vocês já tiveram, né, essa experiência e como foi. Até o próximo vídeo.